Bem-vindos a todos e todas. Se porventura não me ouvir, só mandar uma mensagem, tá bem? Primeiro, gostaríamos de agradecer a oportunidade de falarmos desse tema tão importante, que é a relação dos afetos e das emoções com o clima. Agradecemos também a Tânia Diniz, a colega da Ecopsi, que está como apoio técnico. E hoje quem vai falar seremos nós dois, a Mourana, no caso, que é mestranda em neurociências cognitivas e neuropsicologia e ativista da greve climática. Se você quiser dar um oizinho, você pode dar um oizinho. Boa tarde a todos e todas presentes, obrigada por terem vindo. Esperemos conseguir mostrar-vos a importância que a ciência psicológica tem no ativismo climático. E eu também vou falar um pouquinho. Eu sou psicanalista e ativista da Ecopsi. O que é a Ecopsi? Eu vou falar um pouquinho da organização que eu faço parte. A Ecopsi é um grupo de profissionais de psicologia, psicoterapeutas, psiquiatras, ativistas e pessoas interessadas na psicologia climática. Nós temos desenvolvido alguns trabalhos, uma série de atividades que gostaríamos de convidá-los para acessar no nosso site e no Facebook. E já agora, segue um convite. No dia 28, a gente vai ter uma talk sobre Covid e crise climática às 21 horas. Se vocês quiserem mais informações, é só buscar no Facebook ou no site. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas, entre eles sobre ansiedade, luto, negacionismo, ansiedade nos ativistas e formas de comunicar que geram menor resistência emocional. No final, a gente vai abrir para perguntas e vocês também, no decorrer da apresentação, podem colocar as perguntas no chat. Os conceitos que a gente vai apresentar aqui, eles estão em partes simplificados, mas se vocês quiserem, a gente pode aprofundar um pouquinho os conceitos no decorrer, talvez mais para o final da apresentação. É isso para já. Então, eu vou começar a apresentar, tá bem? Bom, já não consigo. Pronto. Bom, para início de conversa, eu vou falar inicialmente o que é uma defesa psíquica. No nosso cotidiano, no nosso viver, temos uma série de ideias, afetos, emoções. São construtos. Por exemplo, quando você vai para uma entrevista de emprego, muitas pessoas ficam um pouquinho ansiosas. Quando as pessoas elas têm uma avaliação, elas também sentem algum desconforto em alguns casos. Então, existe uma série de locais, topologias afetivas e de pensamento que geram emoções, que geram afetos. Por exemplo, se alguém falar para você, amanhã você vai entrar na jaula do tigre, é bem possível que durante a noite você vai dormir mal. Isso é toda uma relação afetiva com o presente, mas também com o futuro. E que provavelmente também tem um pouquinho do passado, ou seja, uma repetição do passado. E entre as ideias e afetos, entre os afetos e emoções difíceis que existem, há, por exemplo, alguns. O medo é um deles, a raiva, a impotência, o desânimo, o desamparo, a culpa, a vergonha. E talvez a defesa mais comum utilizada é algo como pôr de lado. Se porventura vocês já conviveram com crianças pequenas, é muito engraçado, né? Que quando há algo ruim, muitas vezes eles escondem os olhos ou eles viram o rosto. Isso é uma forma de o que eu não vejo, tem aquela expressão popular também, o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é uma forma muito primitiva de lidar com algumas ideias, mas isso continua dentro de nós e muitas vezes empregamos essas estratégias. Agora a gente vai
para esse tigre ou para esse monstro, que é o monstro das mudanças climáticas. E o que a gente faz diante disso? Muitos de nós faz tal como uma criança, não quer ver, ou não quer ver na sua plenitude, porque é algo muito doloroso, algo muito desagradável. Agora vamos falar sobre esse conceito que até virou um pouquinho moda, que é a ecoansiedade ou ansiedade climática. A ansiedade é uma resposta a um perigo real ou imaginado. Muitas vezes também imaginamos, e isso já é o suficiente para que nos sintamos mal. Entre as diversas reações que a ansiedade provoca, há algumas reações emocionais, mentais, há pessoas que têm, por exemplo, confusão mental, e somáticas, isso quer dizer no corpo. Tem pessoas que ficam tensas ou com questões gastrointestinais. E o que seria a ecoansiedade? A ecoansiedade é uma resposta a um perigo das mudanças climáticas. É muito importante frisar que a ecoansiedade não é uma categoria clínica ou nosológica. Na verdade, a ecoansiedade é uma condição inevitável e, em certa medida, muito adequada. Ou seja, diante do perigo das mudanças climáticas, é compreensível e saudável estarmos ansiosos. Mas se a ansiedade conduzir ao pânico ou à paralisia, é importante trabalharmos esses afetos e essas emoções. Do contrário, podemos ficar muito disfuncionais ou incapazes de tocar o cotidiano. Como é que a gente lida com as ideias, afetos ou emoções difíceis? Uma forma muito razoável primeiro, a gente precisa conter. Há uma coisa, muitas vezes a gente nem sabe direito, a gente precisa conter aquilo, respirar um pouquinho, nomear e gradualmente digerir ou transformar para que a gente possa integrar. Isso depois permite que formulemos alguns pensamentos e, eventualmente, vamos para a ação, vamos para a realidade para tentar remediar ou lidar com a situação. Mas também é verdade que muitas vezes a gente não consegue fazê-lo só. Quando o problema é muito desconfortável, muitas vezes buscamos amigos, conhecidos e outras estruturas para mediar essa estrutura, para mediar esses afetos. Agora vamos para a questão do luto ambiental. As alterações climáticas, elas trazem uma série de imagens de perdas, tanto passadas, o que a gente já destruiu, presentes, o que a gente está a destruir, e futuras. Ou seja, a gente antecipa uma série de coisas que vão acontecer no futuro. Isso implica uma série de lutos sucessivos, ou uma série de processos de luto. O que é um luto? O luto é um longo, doloroso e necessário processo, especialmente no caso das alterações climáticas. E é muito importante frisar que, por exemplo, diferente do luto de uma pessoa ou de uma relação afetiva, que normalmente é algo um pouquinho mais circunscrito e pontual, no caso das mudanças climáticas, é um processo longo. Dificilmente alguém vai ter feito, agora estou tranquilo. Não, é um processo contínuo, mas muito importante de ser feito. Como é que se faz lutos? Tem aqui as 5 fases que são famosas, algumas pessoas eventualmente já conhecem, mas a primeira fase normalmente é a negação. Mas depois a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação, mas eu nem me apegaria muito a isso, não. O importante nos processos de luto é experienciar e exprimir todos os afetos e emoções relacionados com a ideia dolorosa. Isso por quê? Nesse caso, a ideia dolorosa das mudanças climáticas. Isso por quê? Do contrário, facilmente a gente envereda por soluções mágicas, a gente é acometido ou já não consegue mais se mexer, porque é tanto estresse, a gente se sente tão impotente que pode conduzir à paralisia e à apatia, ou mesmo algumas pessoas são conduzidas à ação maníaca.
todos esses mecanismos, muitas vezes, são utilizados para evitar a dor associada à ideia das mudanças climáticas. Por isso, para que a gente não enverede por essas formas de mágicas, é importante falar, é importante colocar em processo dialógico esse desconforto. Algumas formas de viver o luto. No caso, o luto ambiental. Mas vamos lá. Partilha com os profissionais da saúde mental e alguns grupos de apoio. Manifestações artísticas. Criação de memoriais e rituais individuais e coletivos. E mobilização política e ativismo. E, novamente, friso, é sempre importante ter em mente que o luto, no caso das questões climáticas, é sempre um luto incompleto, porque vão vir novas informações desagradáveis, novas informações difíceis, e temos que processá-las. Uma ideia muito interessante que surgiu a partir dos Death Cafés, ou cafés para se discutir a temática da morte, do luto, foram esses Climate Cafés. Esses Climate Cafés são espaços de partilha de afetos sobre o clima. Nesse caso, são espaços não muito grandes, tem que ser um grupo um pouco mais reduzido, em que há uma contenção e partilha emocional sobre a temática das alterações climáticas. Os espaços eles devem ser confortáveis, seguros e sem julgamento, em que os indivíduos podem se sentir contidos, acolhidos, para poderem expressar toda a gama afetiva de sentimentos relacionados com as questões climáticas. Esses espaços eles devem estimular a partilha e a escuta de pensamentos e afetos que tentarão ser nomeados, tal como a mãe faz com a criança, né? O que você está sentindo? É isso, é aquilo? Ou a mesma pessoa consegue fazer? Ou seja, nomeados, validados, ponderados e, eventualmente, transformados. Esses espaços eles devem acentuar um laço coletivo, à medida que é enfatizado que o indivíduo não está só e que os demais colegas compreendem o que a pessoa está a sentir, ou, pelo menos, buscam compreender as suas aflições. Às vezes a gente não compreende, mas a gente faz um esforço. Isso já traz algum conforto para a pessoa. E, finalmente, esses espaços, eles, além de acolherem esse desconforto e auxiliarem no processo de luto, eles também podem acentuar a potência ou o potencial do engajamento e da criatividade coletiva, sendo que essas características são, no caso, necessárias para um presente e futuro que demandará grande capacidade adaptativa. Agora vamos falar um pouquinho desse processo de negacionismo, ou negação, que as pessoas tanto gostam de falar. Vamos voltar ao nosso amiguinho aqui. O nosso amiguinho, ele criou uma estratégia para lidar com o bicho-papão, ou com o lobo mau, que é fechar os olhinhos. O que ele não vê, ele não está, não acontece. Essa é uma estratégia. Existem algumas estratégias de defesa contra o que é doloroso, contra o que é desconfortável, contra o que não gostamos de ver. Uma delas se chama negação. E há outras, por exemplo, distorção, projeção, minimização, racionalização, dissociação, paralisia e apatia, retirada e desinvestimento da realidade, cisão. Em geral, todos esses processos têm um pouquinho de cisão. Regressão, entre outros. E são todos completamente adequados, ok? Quando a dor é excessiva, a gente precisa usar uma série de estratégias para lidar com elas. E essas estratégias não são más, elas são muitas vezes necessárias. Agora vamos ao negacionismo, ou à negação. Isso foi uma forma de categorizar, mas podem existir várias outras formas. No caso aqui, a gente dividiu em duas. E isso foi de inspiração no modelo inglês que eu, no caso, vi um dia no Climate Psychology Alliance, que é a negação suave
e a negação forte. No caso, a suave ocorre quando uma parte minimiza e distorce uma realidade dolorosa. Porém, apesar da distorção, parte significativa da realidade é aceita. Ou seja, há algumas pessoas que, diante das questões climáticas, dizem sim, elas existem, mas não deve ser tão mal. Ou seja, ela acolhe parte da informação, mas ela diminui a quantidade afetiva, ela diminui o desconforto. Respondendo a uma reflexão do colega Pedro, eu diria que isso está um pouco mais próximo do que a gente conhece enquanto neurose, repressão, ou, usando o conceito freudiano, é do Verdrängung, que é reprimir. Negação forte. Por outro lado, a negação forte é algo mais vincado. Nesse caso, a gente, em termos de categoria clínica, a gente poderia estar um pouco mais próximo dos núcleos psicóticos da personalidade, mas que às vezes a gente tem que utilizar para lidar com uma realidade muito dolorosa. De qualquer modo, nesse caso, há pouca ou nenhum acesso à realidade. Qualquer ideia, afeto que causa desconforto é posto de lado por meio de um pensamento onipotente ou até mesmo impotente. Eles andam muito juntinhos. Por exemplo, um pensamento de impotência é: não há nada que se possa fazer. Ou seja, já que não há nada que se possa fazer, não vou mudar minha vida. No limite, não há espaço para o diálogo, para a reflexão e para o pensamento. Agora, também é muito importante salientar que, além dos elementos mais individuais e psicológicos, há traços de grupo, há traços coletivos no que diz respeito ao negacionismo. Nesse caso, há diversos elementos da identidade dos grupos sociais, políticos e culturais que podem reforçar discursos, interpretações e práticas negacionistas. Isso é muito interessante, que, por exemplo, alguns estudos mostram que, dependendo da opinião da pessoa no que diz respeito ao aborto, a união de pessoas do mesmo sexo, ela, em geral, tem uma tendência grande a acreditar ou não acreditar nas questões climáticas. Olha só, isso aqui parece que é uma questão de grupo, é um pacote fechado. Agora a gente vai passar para a colega Mourana, que vai falar um pouquinho sobre psicologia e clima, mais focando no ativismo. Por favor. Obrigada, Matias. Antes de mais, boa tarde a todos e a todas as presentes. Coube-nos uma tarefa muito difícil, que era isto de, ok, vamos falar sobre a ciência psicológica e a ciência climática. Eu lembro-me que há umas semanas a Alice ligou-me e disse: Morana, isto é mesmo a tua cara, porque tu gostas muito de psicologia e tu gostas muito de clima. E eu pensei, ok, como é que nós vamos agora ligar estas duas áreas? E a primeira coisa que eu pensei, que depois logo descartei, foi, ok, vamos falar então do impacto da crise climática na saúde mental. Vamos falar de como as populações mais afetadas por eventos climáticos extremos também são aquelas que vão precisar de apoio psicológico e, mais uma vez, a questão da justiça social. É muito importante focarmos que precisamos de políticas que protejam essas populações mais vulneráveis, onde já existe menos acesso a recursos e serviços, mas depois pus-me a pensar, é que isto são tudo informações que nós podemos ter acesso facilmente, com uma outra leitura, e seria mais uma vez voltar a termos um espaço em que só estamos a libertar factos e pensarmos, ok, se é a única sessão onde vamos falar de saúde mental, e deve ser das poucas que eu alguma vez ouvi falar no seio do ativismo de saúde mental, vamos tentar fazer as coisas de forma diferente. E então pusemos-nos a pensar como é que podíamos então, nisto da luta climática, por assim dizer, como é que a ciência psicológica podia ajudar. E então eu centrei esta parte da apresentação em duas grandes partes. Primeiro, se pensarmos bem o que o Matias esteve aqui a falar, tem tudo que ver com psicologia e clima, e é um bocadinho compreender como é que nós podemos potenciar pessoas e comunidades saudáveis e resilientes para que elas consigam adaptar-se à realidade da ciência climática. Então, por um lado, esse é um dos grandes contributos da psicologia, tanto no contexto, lá está, como eu falei, de terapêutica, de intervenção pós eventos traumáticos, por exemplo, mas também neste contexto de prevenção e de promoção de saúde dentro do ativismo, e em particular dentro do ativismo climático. Mas, por outro lado, também há outra coisa que a psicologia podia vir ajudar,
que tem que ver com, portanto, eu antes não sabia, já agora, portanto, eu sou estudante de psicologia e eu antes não fazia ideia que a ciência psicológica é uma ciência muito abrangente e que acaba por estudar quase tudo aquilo que inclui pensamento, emoção ou comportamento humano. Então, se pensarmos desse ponto de vista, existem várias formas que nós podemos utilizar a ciência psicológica na luta contra a crise climática. E então a segunda parte da apresentação vai também focar-se um bocadinho, ok, para além desta questão de autocuidado e de cuidado coletivo, como é que nós podemos comunicar a ciência climática de forma eficaz e de forma que previna um bocadinho aquilo que o Matias falou antes, que é, ok, nós não queremos afastar as pessoas. E então, posto esta pequena introdução, quando falamos de ansiedade no ativismo, eu gosto muito de dar um exemplo em particular, até porque, já agora vou fazendo estas notas, portanto, a minha opinião e um bocadinho também o que a ciência vem indicando, que é as pessoas ligam-se muito mais também a emoções e a histórias, então esta arte do storytelling pode também ser uma forma que nós temos de chegar às pessoas, e então eu gostava de contar-vos a minha história. Em 2018, quando começámos, primeiro que eu sempre fui uma pessoa ligada ao ambiente, mas um bocadinho só de ações individuais, portanto eu preocupava-me com a reciclagem, nos escuteiros tentávamos fazer coisas sustentáveis de atos individuais, mas achava que as coisas estavam mais ou menos bem. E em 2018, quando começámos a ouvir mais falar sobre o clima e Greta Thunberg, eu comecei a experienciar umas coisas estranhas, que era esta ansiedade constante que eu tinha de tudo aquilo que eu utilizava e ninguém à minha volta podia colocar beatas no chão e tudo tinha de ser reciclado, e eu comecei a ter pensamentos muito catastróficos, por assim dizer, uma desesperança em relação ao futuro. Comecei a ter vários pesadelos e acordava com estas imagens do fim do mundo e de nós entrarmos em guerra civil. E só uma nota à parte, isso voltou-me a acontecer durante as presidenciais, que era o professor Marcelo falecia e o André... E várias pessoas relataram, então na altura da pandemia muitas pessoas têm falado destes sonhos estranhos, então estas manifestações que nós temos quando não conseguimos processar de forma, e não quero dizer saudável, mas ao fim e ao cabo nós temos de, eu já vou lá chegar, mas nós temos de sentir que temos algum controle sobre a situação. E então é muito importante quando nós, portanto, aquilo que os mídias não fizeram comigo, foi só expor informação catastrófica, nós não podemos fazer isso com as pessoas com quem falamos. Ou seja, nós não podemos só expor a nossa informação de ativistas iluminados e deixar as pessoas com essa informação. Nós precisamos de ajudar a gerir essa ansiedade que a pessoa vai sentir. E como é que nós podemos gerir os impactos nacionais? Tal como o Matias falou há pouquinho, uma das formas pode ser através do ativismo, não é? Eu ganhar esta sensação de agência, de apesar de como as coisas estão agora, eu sinto que consigo juntar-me a um movimento e nós conseguimos ter uma mudança efetiva no futuro. E então isto dá-me esta sensação de, ok, apesar da realidade eu tenho esperança. E então a psicologia é importante também para o ativista enquanto pessoa individual, porque a pessoa lá está, precisa de processar a informação e de arranjar uma forma de conseguir imaginar o seu futuro apesar da informação que está a receber. Caso contrário, o que pode acontecer, lá está, essa paralisia, esse negacionismo, essa indiferença, porque não consigo viver o meu dia-a-dia se não imaginar futuro, se ninguém me ajudar a imaginar futuro, eu não consigo processar essa informação da ciência climática. Se eu falar muito rápido e não perceberem que é um problema que eu às vezes tenho, por favor, façam algum sinal, escrevam no chat, tá bom? Podes passar, Matias, por favor? Obrigada. Então, quando nós recebemos essa informação, vamos ser sinceros e sinceras, existe urgência no sentido de nós precisamos de tomar uma ação, mas às vezes até é um bocadinho contraproducente quando nós passamos essa ideia de urgência às pessoas, que a nossa casa está a arder, mas depois no dia a seguir elas acordam e continua tudo o mesmo. Então, por um lado, é passar essa visão catastrófica, quando as ações climáticas são uma coisa contínua, não é? Elas não vão ver com os seus próprios olhos nem sempre esse efeito imediato, muitas vezes pode descredibilizar. O que acontece muitas vezes é que quando nós temos essa informação e juntamos-nos de alguma forma a um ativismo climático, podemos entrar por práticas e por comportamentos que na verdade não vão levar a uma melhoria da nossa ação ou do coletivo em geral, não é? Por um lado, se nós não conseguimos processar e as nossas reuniões forem somente uma questão de trabalho, não tivermos esse espaço de gestão emocional e de afeto, vamos acabar por não conseguir gerir a nossa ansiedade. E se nós não gerimos a ansiedade enquanto indivíduos, isso vai projetar-se também no nosso grupo, no nosso coletivo. Por um lado, esta sensação de urgência pode nos levar somente a traçar
planos, muitas vezes não ajustados, e nós sabemos que precisamos de ter tempo para processar aquilo que fizemos, para ter tempo para avaliar, ter tempo para gerir como é que aquilo nos fez sentir, e muitas vezes, se só tivermos a sentido de urgência, não estamos a fazer todos os passos necessários para que nós também estejamos bem e o coletivo esteja bem, para continuarmos, porque lá está, esta não é uma luta de hoje desta semana, então precisamos de garantir que temos bem-estar para estarmos bem sempre. Sempre no sentido de um contínuo, ninguém está bem sempre. Eu gostava também de não ser também esta pessoa, entrar um bocadinho toxicamente positiva, portanto, e precisamos de ser realistas, nem sempre vamos estar bem, mas tentar que a longo termo consigamos gerir essa informação, essas emoções, de forma a lidar de forma adaptativa com o problema. E por fim, tem um efeito contraprodutivo porque pode ser paralisador. Nós não achamos que não temos capacidades e recursos para lidar com a situação, pode nem nos dar essa capacidade para lidar com a situação. Então. Podes passar, Matias, por favor. Acho que está com um probleminha aqui. Ok, perfeito. É isso mesmo. Obrigada. E um bocadinho aquilo que eu também já estava a falar, que é quando nós estamos só neste sentido de urgência, muitas vezes os planos também que vamos traçando das nossas ações enquanto coletivos ao movimento faz-nos sentir que temos de estar sempre a trabalhar, e então parece que dentro do seio do coletivo acaba por haver pouco espaço empático para partilha de preocupações e de perspectivas, porque parece que temos aquela agenda a cumprir, e os coletivos também têm de ser um espaço de partilha e um espaço de afeto. Nós precisamos também de nos escutar. Eu, ao princípio, antes de integrar um coletivo, felizmente a Greve Climática Estudantil tem melhorado, tem feito um trabalho neste de partilhas, mas antes de eu encontrar essas pessoas, eu estava chocada, porque eu pensava, como é que ninguém está a falar sobre isto? Onde é que estão as pessoas? Parece que ninguém está preocupado. Então, encontrar essas pessoas, encontrar esse espaço com quem nós podemos partilhar, como é que eu me estou a sentir, olha, eu tive este pesadelo, e ouvir pessoas a dizer, olha, não estás sozinha, nós estamos todos a passar por essa eco-ansiedade, porque é a nossa forma adaptativa de responder quando a nossa vida está ameaçada, e juntos e juntas vamos conseguir trabalhar isso. Então é importante que dentro do seio dos coletivos, dentro das nossas casas, das comunidades, haja esse tipo de espaço para essa partilha. E parecendo que não, nós todos vamos falando pontualmente sobre saúde e doença mental, mesmo que não falemos, e isso é algo que eu costumo ver em ativistas climáticos, é muito isso, é muito às vezes, olhem, agora não consigo juntar-me mais a isto estas semanas, porque eu preciso de processar. Então ter esse espaço nos coletivos também pode evitar que haja esses burnouts consecutivos pontualmente, que é algo que pessoas dentro dos coletivos sabem que isto acontece regularmente. Isto não pode acontecer porquê? Porque nós precisamos de pessoas a pensar também de forma criativa, e tem de haver esse espaço para essas novas ideias. Portanto, isto também tem os dois lados. Por um lado temos, ok, o impacto no e na ativista, que é, ok, esse sentido de urgência pode levar, por exemplo, a um sobretrabalho e toda a exaustão e possível consequente depressão daí associada. Por outro lado, também a forma como nós fazemos o nosso ativismo. Portanto, só comunicar para as pessoas, para o público externo, essa noção de urgência, sem lhes dar as ferramentas ou ideias de soluções, como eles também podem melhorar as coisas, é ineficaz e é avassalador. E é por isso que também temos pessoas que não estão dentro de coletivos e não estão a ouvir este tipo de informação, mas estão a ouvir as notícias e estão com problemas de saúde mental. Eu digo problemas no sentido de, ok, estão com algum tipo de dificuldade e não estão a conseguir processar porque não há estes espaços. E por falar nesta questão do sobretrabalho, não é? Eu vou ser sincera, eu sinto-me um bocadinho hipócrita a falar sobre isto. Eu estava a ler o PowerPoint e a pensar que nós precisamos de falar mais de saúde mental no contexto de ativismo, precisa de ser uma prática regular, e nós fazemos algumas coisas como temperature checks no princípio de reuniões para ver como é que nós estamos, e muitas vezes, desculpem, estava a ler os comentários no chat em paralelo e foge-me o pensamento, e portanto, mesmo no seio dos coletivos ativistas, nós se calhar às vezes vangloriamos um bocadinho o sobretrabalho, ou pelo menos eu sinto muito isso. Eu sinto que eu não estou a ter o autocuidado necessário que devia ter comigo, porque para além do estágio e da tese ainda são reuniões de 3 coletivos e muitas coisas, e eu penso, ok, eu estou a sobrecarregar-me, e eu enquanto neuropsicóloga sei que se eu não dormir no mínimo aquelas 7 a 9 horas recorrentemente, se eu não me alimentar como deve ser, se eu não tiver esses momentos de lazer, se não tiver essa partilha sobre o assunto, se eu me sobrecarregar,
eventualmente eu vou chegar a um extremo. E nós vemos muitas vezes ativistas quase a chegar ao extremo. E parece que, se calhar, metade do nosso ano nós estamos quase a chegar ao extremo. E algumas práticas interessantes que eu conheço pessoas que fazem, por exemplo, elas dizem, ok, este mês vai ser assim, mas eu depois ter aquelas 2 semanas. E desde que haja essa flexibilidade dentro dos coletivos, de nós tentarmos perceber, ok, isto é um trabalho de longo termo. E então, o que é importante nós fazer? A sobreatividade pode ser uma resposta, não é? Nós sentimos o sentido de urgência e sobrecarregamos a pensar que temos de estar nós a resolver tudo. E também temos de conseguir perceber, ok, se por um lado a questão climática é uma questão séria, por outro lado, nós devemos a nós próprios respeitar os nossos limites e devemos a nós próprios também perceber que, primeiro de tudo, garantir que se nós não estivermos bem, o coletivo também não está bem. Mas independentemente disso, nós temos de tentar cuidar de nós e haver espaço, lá está, para esse tipo de partilhas e descanso. E custa-me até dizer isto, mas é verdade que a sobreatividade, portanto, se por um lado os 2 extremos podem ser uma resposta pouco adaptativa ao problema, né? Se por um lado o tal negacionismo e a tal indiferença, se por outro lado a sobreatividade para tentar controlar aquilo que nós não conseguimos controlar. Podes passar, Matias, por favor? E lá está, para evitar então este burnout e esta possível depressão, o que é importante? Primeiro, todas as questões que também já falámos, que é do autocuidado, compreendemos os nossos limites e garantimos que não nos sobrecarregamos, porque precisamos também do descanso e do lazer e de outras pessoas e de viver também a nossa vida. O que é importante também quando temos um grupo ou um coletivo ativista, e em particular sobre a questão climática? Para além de mencionarmos só como é que as coisas estão, quando falamos do futuro, temos de tentar pensar num horizonte onde existe alguma coisa positiva, alguma coisa pela qual vale a pena nós continuarmos a acordar diariamente e a lutar por esse mundo melhor que nós desejamos. E é essa ideia coletiva de um futuro bom que nós vamos conseguir alcançar que nos move. Portanto, não cair só pela onda catastrófica e pensar, ok, se nós não fizermos nada, as coisas não estão bem, mas é por isso que nós nos estamos a juntar para mudarmos as coisas. Então vamos pensar nesse futuro que nós queremos construir. E também são esses momentos, não só de trabalho, mas momentos de partilha, que também geram essa confiança e essa solidariedade mútua. E vamos ser sinceros e sinceras, as pessoas que estão aqui, que já praticaram algum tipo de ativismo, percebem que muitas vezes, quando as coisas estão complicadas dentro ou fora do ativismo, porque também somos pessoas, temos problemas pessoais, são essas boas relações e esse sentimento de pertença que nos mantém no barco. Podes passar, Matias? Obrigada. Como é que nós podemos então cuidar de nós? Tanto a nível individual como, por exemplo, nos coletivos, porque enquanto coletivos podemos ter esse tipo de preocupações e criar, por exemplo, esse tipo de grupos de trabalho que têm esse cuidado e essa preocupação de organizar também momentos de lazer e momentos de partilha. E essas práticas restaurativas podem incluir meditação, yoga, o contacto com a natureza, não é essa ação restaurativa quando se com a natureza, manter outros interesses. Portanto, ok, eu sou ativista e eu sei que a crise climática é algo importante, mas eu também gosto de ler, ou eu também gosto de estar com os meus amigos, e eu não posso negligenciar o meu autocuidado em prol do ativismo. Deve ser um equilíbrio. E lá está, o ter tempo de folga, o não sentir. Eu a semana passada fiz isso, tive assim uma tarde em que não estive a responder a chamadas, a e-mails, porque são centenas por dia, e é preciso nós não sentirmos que temos de estar sempre com o peso tipo do futuro nos nossos ombros. E lá está, lutar com familiares, com amigos, também no seio ativista, ou tentar ter esse tipo de momentos de partilha. Podes passar, por favor? E por fim, esta parte é um bocadinho mais, não é de formação, mas é, ok, se quiserem tirar uma outra fotografiazinha, esta parte é um bocadinho como é que nós podemos colocar toda a investigação que já foi feita na ciência psicológica também ao serviço, não é ao serviço, mas nesta relação com o ativismo climático, que é a forma como nós comunicamos para os outros. E há diferentes formas de comunicar. E muitas vezes acho que nós adquirimos esta postura reativa e estamos constantemente a lançar factos, a explicar coisas, mas perdemos-nos, ok, qual é que é o nosso objetivo com esta conversa, com esta palestra, com esta atividade? É só deixar a pessoa aterrorizada? É sensibilizá-la para a causa, é juntá-la para o movimento, então dependendo do nosso objetivo com essa ação, porque também temos diferentes tipos de ação, não é? Não vou dizer elas são de sensibilização, mas se quisermos sensibilizar as pessoas para a mudança, temos de perceber que só esta questão de dados informativa
não é suficiente. Nunca foi suficiente para nenhum tipo de mudança de comportamento, do tabagismo ao consumo de açúcar. Não é através só de dar dados. Os dados são importantes e é importante combatermos a desinformação, mas a maior parte das pessoas tem esta ideia geral de que estamos a consumir mais recursos do que nós conseguimos aguentar. Portanto, pode não saber ao certo isto de termos 415 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera ou de termos aumentado 1,12 graus Celsius, mas não é a falta de informação. Porque a falta de informação pode até chocar no momento, mas não é isso que vai conduzir a uma mudança efetiva de crenças e de atitudes e de comportamentos. Então é importante nós também focarmos a nossa comunicação baseada nos valores que partilhamos e nos afetos que também queremos despolutar nos outros, e é este tipo de comunicação que vai então provocar na outra pessoa não essa resistência, não esse negacionismo, mas essa sensibilização que pode ser geradora de mudança. Então vamos ao top, o que não fazer. Não deixar só as pessoas com esse medo de catástrofe. Não dar, há pessoas a morrer, há não sei quantos milhões de refugiados, não as deixar só nesse ponto. Portanto, eu sou uma pessoa que tem estado tendencialmente a melhorar esta parte, porque eu antes de entrar no ativismo climático, ter este tipo de sensibilidade, eu só queria explicar às pessoas aquilo que eu estava a saber e que ninguém estava a querer falar. Eu já percebi que isso não é eficaz. Isso pode mudar alguma coisa naquele momento, pode gerar medo, se calhar a pessoa vai meter aquele copo na reciclagem, mas não é isso que vai levar a pessoa a pensar e a gerar uma atitude duradoura. Então vamos tentar entrar por essa vertente catastrofista. Vamos parar e assim, eu e as pessoas da Gasmata Estudantil e outros coletivos, por acaso tentamos melhorar este tipo de práticas, mas eu já me senti muitas vezes afastada ou com pouca vontade de ir a sítios, porque sinto que quando chego lá posso não saber o suficiente, não estou só a falar do clima, mas em geral posso saber o suficiente e tenho medo de me sentir envergonhada, de sentir que eu não tenho capacidade para conseguir compreender aquilo. Então, quando falamos com as pessoas sobre a crise climática, não podemos atacá-las ou culpabilizá-las ou envergonhá-las. Temos de tentar explicar-lhes, ok, este é um problema coletivo e apesar de tu andares de avião, apesar disto ou daquilo, eis as coisas estão no teu controle e as coisas estão no teu controle com o ativismo que não são do teu controle. Portanto, tentar não culpabilizar as pessoas porque isso não leva a uma mudança efetiva de comportamento. E também o forçá-las, ou tentar empurrá-las, ou tentar entrar nesse tipo de discurso de só se juntares a nós é que o mundo vai... As pessoas têm de sentir que têm uma escolha e que é a sua escolha que vai mudar as coisas. Porque lá está, pode até mudar o comportamento do momento, até se pode juntar a algum coletivo, mas não provocou uma mudança de pensamento, de atitude na pessoa que permita essa continuidade de comportamento. E agora, como é que nós podemos conduzir uma boa conversa, seja no contexto de uma palestra, seja no contexto de um café quando finalmente abrirem? O que é importante? Primeiro que tudo, nós temos de deixar desta... Eu estou a falar em ativismo em geral, porque acho que isto também é o todo, não só para o ativismo climático, mas temos de parar de ter esta narrativa de que as pessoas não querem saber, de que as pessoas são egoístas e não se importam, porque essa narrativa não vai mudar, não vai levar a lado nenhum. Nós temos de partir do pressuposto de que as pessoas são empáticas, de que as pessoas se preocupam, de que elas só não têm informação suficiente sobre como é que podem mudar as coisas. Então há aqui alguma coisa a bloquear aquilo que é a capacidade que elas têm de querer mudar as coisas e de se preocupar. Nós, por um lado, já sabemos que só dar essa informação, só dar esses dados brutos não chega. Então temos de partir desta ideia de, ok, o que é que importa àquela pessoa? Não é? Quais é que são os valores que nós partilhamos, quais é que são os interesses? Quando nós falamos no futuro que aquela pessoa quer imaginar, como é que nós podemos conversar com ela? Porque conversar sobre coisas que não nos impactam diretamente são muito pouco eficazes porque nós não conseguimos projetar-nos nesse futuro em que essas coisas são importantes para nós. Então também não temos, é mais difícil mobilizar-nos para essa mudança. E é importante construírem isso juntos e não ser só nós passar a informação. Tentar partir de um ponto de vista de dizer, ok, eu também tenho coisas a aprender com esta pessoa, então vamos mostrar que conseguimos aprender juntas. E por fim, acho que essa questão final é importantíssima quando nós tentamos falar de desastres ambientais ou do clima em geral, que é que elementos ambientais é que aquele público se importa. Ora, eu nunca vi um urso polar, portanto, coisas com o urso polar não é algo que eu vá empatizar, mas se me falarem das dragagens no Sado, que eu me lembro tão bem dos golfinhos roazes, já é algo ao qual eu vou buscar uma memória, com uma componente afetiva forte, pela qual eu quero lutar. Então temos de partir desta ideia de, ok, com quem é que eu estou a falar? Qual é o meu público? E o que é que eu quero produzir nesse público? Algumas dicas interessantes, eu vou lê-las por alto, vou dar um outro exemplo, no final podem colocar questões.
Eu sei que é muita informação, mas já que só há uma sobre saúde mental, vamos sair daqui com algumas coisas interessantes. Portanto, lá está esta ideia de organizar a nossa comunicação naquilo que são as coisas que nós partilhamos. Depois de estarmos nesta base dos valores, ok, sobre aquilo que nós gostamos, sobre o que nós partilhamos, eis um outro facto que eu soube. Vamos utilizar referências locais, que sejam próximas dessas pessoas, certo? E muitas vezes pode ser difícil imaginar, mas, por exemplo, se falarmos nos fogos de 2017, dependendo do ordem que nós queiramos, pode ser bom, pode ser, por exemplo, testemunharem com os próprios olhos aquilo que está a acontecer, não é? Não acontece só lá fora, olha aqui na nossa comunidade, o que é que aconteceu? Para além disto de dar informação, procurar saber mais, fazer perguntas e escutar ativamente aquilo que nos é dito, não é? Se nós só estivermos a passar o nosso discurso, as pessoas são todas diferentes, nós precisamos nos adaptar, caso contrário não vamos chegar àquela pessoa. E não só a partir do ponto de vista que nós às vezes caímos neste erro, que é nós iluminados, sabemos as coisas e felizmente percebemos esta crise climática, não. É importante para as pessoas também elas empatizarem connosco, perceberem as coisas que nós sentimos, que nós perdemos também em relação à crise climática, as nossas vivências, e ter também este cuidado e compreensão de, ok, olha, eu há uns tempos também não sabia que era importante esta mudança coletiva e como tal achava isto, e não estás sozinha, apesar das coisas que fizemos mal no passado, eis o que nós podemos trabalhar juntas no futuro. Falar também destas ambivalências, que é, às vezes também me sinto mal, eu que queria viajar mais de avião, e depois explicar, ok, não estás sozinho, e temos alternativas que podemos fazer juntos. Evitar julgar, evitar criticar a pessoa, porque muitas vezes, eu acho que nós temos também de ver isto do ponto de vista de que muitas vezes esta questão do ativismo que nós fazemos e afins é um bocado também, é privilegiada, no sentido que nós não podemos pedir a uma pessoa que trabalha, que tem crianças, que tem uma quantidade de responsabilidades para fazer, que se junta ao ativismo, ou que tenha sequer aquele tipo de comportamentos individuais, de estilo de vida que nós reivindicamos ou que nós pedimos às pessoas para ter, não é? Então não vamos julgar, porque nós não sabemos o ponto de vista e a história de vida do outro. Então só se partimos desta base compreensiva, empática e tentar escutar ativamente, ok, o que é que a pessoa está a me dizer? Vamos parar de polarizar as pessoas e tentar abrir esta base de suporte e de acolhimento. Enfatizar, depois temos também esta base de valores e de afeto, enfatizar o consenso científico. Muitas vezes os mídias pecam porque eles costumam colocar as opiniões quase que frente a frente. E isso é uma falácia, porque nós não podemos ter de um lado uma pessoa a dizer que existem alterações climáticas antropogénicas e do outro lado alguém dizer que não existe. Quando na comunidade científica existe um consenso de 97% de que as alterações climáticas são provocadas pela atividade humana. Então, ajuda as pessoas a perceberem que, ok, 97% dos cientistas, portanto, não é uma questão de dúvida de que é que eu vou acreditar, está aqui estas evidências, pode ajudar na comunicação. Acentuar, lá está, que este é um problema que não vai ser resolvido individualmente, mas que estamos juntos nesse trabalho. E para além, muitas vezes eu também caio nesta ideia de só de falar às pessoas de ativismo e acabo por muitas vezes mal no passado ter negligenciado as poucas ações que as pessoas fazem, mas é importante para elas também perceberem que há coisas que também estão ao alcance de todas e todos nós e que as poucas ações que nós vamos fazendo, por exemplo, tenho amigos meus que estão a dizer, nunca vou conseguir deixar de comer carne de todo. E eu gosto de dizer, olha, se hoje em vez de carne comes aquele prato com vegetais, já estás a ajudar. E esta ideia de que as pessoas podem ter um pequeno papel nas coisas, já mas numa fase inicial. Fomentar, lá está, a reflexão, não é só nós partilharmos informação, queremos ouvir que as pessoas pensem sobre isso e podemos também aprender sobre isso. E lá está aquela ideia que eu já falei há bocadinho, que é, mesmo eu no passado não levei isto a sério, não és a única pessoa, portanto não te sintas mal pelo teu passado, e apontar algumas soluções conhecidas e reconhecer a importância daquilo que a pessoa já faz. Portanto, obrigada por te preocupares e por teres a tua própria agricultura, isso é muito bom. Se todos nós fizéssemos isso, olha a diferença que seria, e para além disso, olha também o que podes fazer. Portanto, apresentar pequenas soluções para as pessoas terem esse sentido de controle. Por fim, últimas dicas. Nós costumamos acabar as palestras do Climaticamente Falando, portanto a gente apresenta, lá está, alguns factos e precisamos mesmo de chocar as pessoas, porque muitas das pessoas a quem nós chegamos vêm do ensino, por exemplo, nos ensino secundário e afins, onde a ciência climática e ecológica é explicada de uma forma simpática e não necessariamente real, porque coloca muito ênfase no indivíduo enquanto responsável pela crise e pela resolução da mesma. E então nós gostamos, no final, de terminar com esta abordagem mais
positiva e mais esperançosa do género. Ok, este é o ponto do planeta agora, mas se nós trabalharmos juntos, se nós conseguirmos fazer este tipo de pressão, olha, nós precisamos de cortar 74% de gases de efeito de estufa até 2030, mas olha o que já existe, não é? Olha os sítios onde nós podemos cortar, isto é possível ser feito. E faz muita diferença explicar às pessoas, ok, imagina um futuro, se nós trabalharmos, imagina um futuro em que existem menos gastos com a saúde, em que as pessoas sobrevivem mais, em que podemos ter a nossa vida relativamente, eu não quero dizer normal, mas quero dizer uma vida com condições dignas, não é? Isso é possível se nós trabalharmos juntos. Enfatizar lá está esta questão de que todas e todos nós podemos fazer alguma coisa que faz a diferença. Convidar também as pessoas a serem criativas, autênticas. Eu acho que é muito interessante esta ideia de que todas as pessoas podem ter alguma coisa para contribuir para esse movimento, não é? Temos os artistas, temos as pessoas que gostam de escrever, temos um conjunto de pessoas que têm alguma capacidade ou interesse e mostrar que elas podem de forma autêntica e criativa também contribuir para essa mudança. E se há alguma coisa que podemos retirar daqui é que este é um problema que nós não vamos resolver sozinhos e sozinhas, e este trabalho de grupos e de coletivos também é muito importante para estudar a nossa saúde mental. E eu gostava mesmo que nós começássemos a olhar para a resolução da crise climática, não só com a ciência climática, mas também com a ciência psicológica, porque é esta ciência psicológica que vai permitir esta organização efetiva, mas também afetiva das comunidades, para que juntas possamos ser resilientes e travar esta crise climática. Muito rapidamente é o último slide, sei que falei muito, mas acho que era importante aquilo que tínhamos para dizer, e lá está, independentemente de para quem vocês estejam a falar ou do qual o objetivo dessa comunicação. Vamos ter de aprender a respeitar crenças e opiniões diferentes e perceber que nem todas as pessoas se vão juntar ao nosso ativismo, apesar de termos passado a informação e apesar de termos sido empáticos e apesar de nós querermos que toda a gente se mobilize a nós. E temos de perceber que as pessoas têm de chegar até esse tipo de consciência de forma autónoma e de forma voluntária e têm de fazer essa decisão por elas, porque é essa decisão e esse sentido de agência que vai motivá-las a continuar e não o serem impressionadas pelo medo. E, portanto, é importante, lá está, termos esta questão de que as pessoas vamos ter de chegar às pessoas de alguma forma e vamos ter de perceber que nem todas as pessoas vão ter o mesmo nível de envolvimento e que só através não só da ciência climática, mas também desta questão da importância dos afetos e da partilha é que nós conseguimos ter coletivos e ativistas saudáveis e prontos para este futuro que nos espera. E por fim, se tiverem alguma questão, temos aí os nossos contactos. A Greve Climática Estudantil e a EcoPsi agradecem todas os convites que vocês quiserem fazer para falarmos sobre este tipo de assuntos. Achamos que é um tema que tem de ser de mais em mais abordado quando falamos de saúde nos ativistas e de ciência climática. E da minha parte, eu acho que é isto. Espero que tenham gostado. E nós queremos mesmo deixar um grande tempo para dúvidas, porque achamos que muitas vezes são coisas específicas e isto é um tema muito abrangente e, como tal, queremos que vocês guiassem o resto da apresentação. E não sei se o Matias quer acrescentar alguma coisa. É isto. Obrigada. Se vocês tiverem dúvidas ou questões, eu estou a olhar aqui no chat, mas ainda não me pareceu. Sobre os slides, claro, a gente pode disponibilizar essas lâminas, esses slides, para quem quiser, é só entrar em contato conosco, pode ser pelo e-mail ou qualquer coisa. Mas se vocês tiverem questões, é só formularem as questões. Estou tentando ler aqui. Se quiser também dar uma lidinha, Morana. Estava a ler. Acho que há temas que podemos ir pegando. Esta questão, por exemplo, da falta de empatia e interesse a nível global. Acho que podíamos explorar se é falta de empatia e interesse, se é uma reação, lá está, que está a afastar as pessoas, não necessariamente uma falta de empatia ou de interesse. A questão, lá está, da mudança individual. Há uma pergunta aqui da Ana Matias. Há espaço para intervenção? Isso quer dizer durante isso aqui? Eu não sei se ela quer intervir. Se quiser intervir, fique à vontade. Sim, desculpem.
Conseguem? Olá, desculpem. Olá. Peço desculpa, eu cheguei atrasada. Mas gostei muito, muito, muito de ouvir aqui. Eu só ouvi a Morana, penso que é a Morana, não é? Gostei muito de ouvir algumas coisas que tu disseste e foi muito refrescante no meio deste dia, que temos tratado muitos assuntos diferentes e com muitas cargas diferentes e com densidades diferentes. Acho que foi muito fixe ter aqui esta apresentação, porque deu-me um bocadinho aqui uma noção de quase de pertença, porque eu já tinha pensado sobre estes assuntos e acho que também é importante, esta questão da empatia, concordo, 500%. Acho que já ninguém consegue ouvir que as pessoas não se importam ou que as pessoas não querem saber. Eu não acredito que ninguém genuinamente não queira saber. Onde haver pessoas que não querem saber, mas acho que a maior parte das pessoas não tem essa postura em relação ao mundo e em relação àquilo que os rodeia. Portanto, acho que é sempre um bocadinho condescendente dizer que as pessoas não querem saber e só nós é que queremos saber. Eu também trabalho numa associação de conservação e o tempo levou-me a perceber que dificilmente conseguimos trazer as pessoas para o nosso lado antagonizando-as, dificilmente ou nunca. Portanto, parece-me sempre que aquilo que podemos procurar fazer, e às vezes é muito difícil, porque nós temos a certeza do que estamos a dizer, isto faz imenso sentido, porque é que ninguém nos está a ouvir, porque é que eu estou a falar sozinha, e tens pessoas a dizer, isso não é um problema, há coisas piores, há pessoas à fome, há pessoas não sei o quê, e tu ficas um bocado... é difícil manter o sangue frio e é difícil continuares, mas depois também é preciso lembrar-me-nos, eu faço este exercício quase diariamente, de que eu ter criado e nós temos criado o espaço mental e para nos preocuparmos com isto também vem de um bocado um lugar de privilégio, não sei se lhe devia chamar privilégio, mas o facto de nós termos criado esta capacidade e este espaço na nossa cabeça e no nosso tempo e podermos dedicar-nos a isto 8 horas por dia é um privilégio, efetivamente. E há pessoas que têm necessidades básicas humanas muito mais urgentes e que têm que se dedicar a elas porque é assim que tem que ser, porque não há outra possibilidade. E quando nós nos lembramos disso, ajuda um bocadinho a conectar-nos com essas pessoas e a ligar-nos com elas e a percebermos que as pessoas geralmente não querem saber porque não é só porque sejam egoístas, é porque de facto têm coisas urgentes com que têm que lidar. Não estou a dizer que isto não é urgente, mas às vezes estamos a falar de amanhã e estamos a falar de hoje. E acho que é muito importante lembrar-nos disso e sem dúvida tentar trazer as pessoas para o nosso lado baseando-nos em factos, sem dúvida nenhuma, mas aceitar que aquela lógica de que nós até há uns tempos acreditávamos que contra factos não há argumentos, nós hoje estamos a ver que às vezes contra factos há argumentos e as pessoas são bombardeadas com os factos e não querem ouvir e chegas a uma altura em que tens de dizer, ok, vou largar isto. Eu não posso fazer mais nada, eu só posso dar os factos a esta pessoa e não há mais nada que eu possa fazer por esta pessoa, a não ser que ela queira fazê-lo. Por isso gostei muito, parabéns, não tenho uma pergunta, mas achei que foi super pertinente. Gostei mesmo. Claro, desculpa. Eu queria comentar a reflexão tanto da Ana Matias e mais duas que surgiram. E se você quiser também, Morana, fica à vontade, tá bem? A empatia, Ana Matias, minha xará, né? Matias, dois Matias. A empatia é um conceito muito interessante, mas ele implica um caminho duplo, né? Assim como nós temos algo a falar, a outra pessoa ela também tem muito a dizer e ela tem uma perspectiva. Portanto, eu acho que os ambientalistas, assim como várias outras pessoas, muitas vezes pecam no desejo de extravasar uma verdade para o outro, um ponto de vista, uma forma de agir, mas às vezes a gente não está muito preocupado em tentar ouvir o que o outro, a pessoa, ela tem uma experiência de vida longa, uma vida sofrida, criou ali uma estrutura que deu para criar, talvez não teve tanto acesso, ou mesmo não conseguiu por inúmeros motivos. Então, é muitas vezes importante ir de encontro o que aquela pessoa tem e de fato, a escuta. Assim, quem trabalha com consultório, a escuta, a gente acha que a gente ouve, mas no mundo atual a gente fala muito, a gente fala demais, talvez, e a escuta, às vezes, é uma ótima ferramenta para trazer alguém, e as pessoas elas querem que alguém preste atenção no que elas estão a dizer. Quando alguém presta atenção no que você está a dizer, ela se sente importante, ela se sente valorizada, e aí ela quer participar mais, né? E tem mais duas questõezinhas, eu não sei se você quer falar, Morana.
Eu apontei aqui 3 comentários que foram feitos e que eu queria comentar, mas se quiseres primeiro terminar os que também tinhas anotado e depois eu falo, pode ser assim? Seria a respeito das ciências sociais e o comentário do Paulo Silva. Ok, Eu acho então eu bem antes disso pertinente. tenho um e depois comentamos esses dois que eu também apontei. Sim, fica à vontade. Pode ser então. Durante a minha intervenção vi que tinham pessoas colocado mensagens a dizer que eu não falei do se cada um fizer a sua parte, nós resolvemos o problema. Portanto, eu não disse isso porque eu não acredito nisso. Eu não disse isso porque eu na greve climática estudantil, nós acreditamos que nem todo o poder de decisão está na mão do consumidor. Isto é, se eu concordo que nós temos de reduzir plásticos descartáveis, concordo. Se eu concordo que está no nosso poder de decisão escolher isso, não concordo. Porque há um conjunto de decisões que são feitas antes desses produtos chegarem até nós, que só estão nas nossas mãos, ou seja, que essa decisão não passa diretamente por nós. Pode passar por nós enquanto ativistas, enquanto pessoas que podem fazer a pressão política para que sejam mudadas as políticas para que exista essa mudança. Portanto, se por um lado eu concordo que nós devemos dizer às pessoas que existem ações individuais que têm um impacto bom no ambiente, claro, reduzir o transporte individual, reduzir o consumo de produtos animais, reduzir o consumo em geral, claro. Se eu acho que isso vai resolver a crise climática, não vai. Porque nós percebemos que isso é uma coisa que está para além do nosso controle enquanto indivíduos. E mesmo que todos nós tentássemos mudar, e para além do mais, isso também é um ponto de vista de privilegiado, isto é, primeiro que tudo, metade da população mundial precisa de consumir mais recursos e não menos recursos. O problema está muitas vezes nesta questão que nós temos de ver o problema como uma questão sistémica, não é? No sentido que não está só no poder de decisão e muitas das vezes, se nós pensarmos em pessoas... Ok, então eu já, se quiseres explicar de novo a questão, eu posso tentar então fazer assim. Há coisas que não são bem um ponto de vista. Isto é, quando nós falamos, por exemplo, se eu disser isto pesa X, nós podemos encontrar diferentes unidades pelas quais nós podemos medir o peso, mas isso não vai mudar o peso desta caneca. E o que eu quero dizer com isto é, claro que a nossa ação individual pode provocar uma mudança. Se nós todos e todas mudarmos um componente, pode provocar uma mudança. Mas essa mudança continua a não ser suficiente para manter o planeta abaixo de 1,5 graus Celsius. E aqui o que eu quero tentar dizer é, primeiro que tudo, não vou olhar para os comentários, senão não consigo concentrar-me, desculpa, eu já vejo no final. Portanto, eu só queria terminar que, enquanto que sim, existem pessoas que consomem muito e que está nas suas mãos mudarem parte do seu consumo, uma pequena parte, a maior parte das pessoas não está. E muitos dos estilos de vida que nós às vezes advocamos não estão ao acesso de qualquer tipo de pessoa. E eu gosto muitas vezes de dar este exemplo. Eu deixei de comer carne há 2 anos, mas eu sei que há pessoas à minha volta que não se podem dar à luz de deixar de comer carne. Porque a carne continua a estar a um preço muito mais baixo do que alternativas com boa proteína que não sejam animais. E isto é um produto deste sistema, porque não faz sentido nenhum que vegetais, portanto, os animais que nós comemos comem vegetais. Portanto, como é que as coisas com vegetais são mais caras do que o animal? Portanto, há aqui todo um sistema que continua a beneficiar a pecuária intensiva e é por isso que esse tipo de produtos chegam a nós mais baratos. Então, um dia nós podemos chegar a um ponto em que esteja na mão da população fazer uma escolha, mas até lá o que temos de garantir é que isso é de facto uma escolha e que a população tem poder socioeconómico para tomar essa escolha. E depois é a questão de que as empresas e algumas indústrias não estão não estão no nosso controle. Portanto, eu preciso utilizar energia na minha casa. A fonte dessa energia não depende de mim. Então não está na mão da população. E eu acho que, embora eu seja apologista de ações individuais e cada um de nós deve fazer o que está para terminar ao seu dispor ou na sua possibilidade, não é só isso que vai resolver. E isso pode ser contraproducente, porque pode nos dar a falsa ideia que por eu estar a fazer reciclagem vou resolver a crise climática, quando na verdade aquele material não está a ser reciclado, está a ser enviado para um país do sul global. Então não estamos a resolver o problema e estamos a dar a sensação de que estamos. E é por isso que a climática estudantil é um movimento que apela por uma ação política e eficaz e sistémica e não somente a ação individual. Eu queria responder a questão das ciências sociais e depois do Paulo, que também é muito pertinente. Primeiro, no que diz respeito às ciências sociais e humanas como um todo, concordo plenamente. Assim, a psicologia, na minha perspectiva, tá no bojo disso que conhecemos como ciências do humano. E é fundamental entendermos isso. E eu posso ir até além, assim, eu não sei se isso vai extravasar um pouquinho a sessão de hoje, mas
os processos psíquicos muitas vezes têm clivagens. Clivagem quer dizer o quê? Uma separação. Uma parte da realidade é aceita, mas outra é negada. O que é ruim a gente nega, o que é mais fofinho e mais confortável a gente aceita. E veja só, a gente está num sistema capitalista. Esse sistema capitalista ele acentua a clivagem. Como é que ele acentua a clivagem? Ele acentua a clivagem à medida que ele te promete sempre um produto que você pode consumir, que aí tudo vai ficar bom de novo. E existe uma indústria gigantesca à volta disso, que é a indústria do marketing. O marketing é uma indústria que fica constantemente moldando a subjetividade das pessoas e acentuando uma clivagem. Portanto, todas as ciências humanas, e não só as humanas, as artes também, são fundamentais para fazer resistência, para pensar algo que, em vez de acentuar a clivagem, acentua, por exemplo, a integração e o contato com uma realidade mais inteira. Inteira quer dizer bom e mal, ou mal é normalmente o que nos desagrada. Mas esse é um ponto. Agora, no que diz respeito à questão do Paulo Silva, que é muito boa, sobre a questão de falarmos a verdade, o catastrofismo e a questão de infantilizar as pessoas. Eu diria que vamos por pedacinhos. Primeiro, catastrofismo, não sabemos. Assim, pode ser que um louco em algum lugar no mundo resolva apertar o botãozinho das armas nucleares e as mudanças climáticas não vão acontecer. Assim, portanto, eu acho que o catastrofismo às vezes também é uma forma assim como a esperança, demasiada esperança é uma forma de evitar a realidade, o catastrofismo também é uma forma de evitar a realidade. Eu concordo que o horizonte o horizonte é bem difícil, mas o catastrofismo às vezes. Agora vamos no que diz respeito à verdade. Eu não diria que há a verdade, há eventualmente múltiplas verdades e a questão mais interessante é como que queremos levar isso para a pessoa. Porque se a gente leva o lobo mau muito feio para a pessoa, a tendência é ela pular para trás e falar, não quero mais saber disso, vou entrar em negacionismo. Agora, se a gente entrar num lugar, por exemplo, a Mourana falou da experiência de vida dela lá, em que ela tem todos os golfinhos, ou não sei. Se a gente entrar por ali, é um lugar muito mais fofinho, a gente vai começar a pegar a pessoa e pronto. Aí, de repente, ela tem um problema, mas a gente já conseguiu. É tipo um cavalo de Troia. A gente pega uma estratégia interessante e vai, e ali a gente coloca a questão. E não me parece infantilizar assim. Nem faltar com a verdade. A verdade é um conceito muito complexo e, às vezes, a forma retórica, como a gente adota, os caminhos que a gente resolve utilizar, são muito mais interessantes e podem render frutos melhores do que simplesmente, por exemplo, a forma truculenta, muito frontal, que, em geral, quando alguém chega para você e fala um monte de coisa, você desliga o ouvido. Não me parece tão interessante. Eu também queria comentar estes 2 pontos, depois fui apontando aqui mais questões, mas as pessoas continuam a escrever. Acho que este é mesmo um tema que nós precisamos eventualmente de, no futuro, voltar a jantarmos todas e a falar sobre isto. Em relação só às ciências sociais, um pequeno comentário, eu falei na psicologia, que é a ciência social que me concerne mais propriamente, mas acho que todas as ciências em geral podem ter alguma coisa boa para contribuir para o movimento ambientalista climático em geral. Em relação a esta de não sermos catastróficos, quando o caso é catastrófico, em parte eu percebo, ou seja, nós não devemos omitir informação ou alterar a informação para que ela seja, para nós não queremos mostrar às pessoas uma realidade diferente da que ela existe. Mas, se por um lado nós precisamos dar esses factos catastróficos, por outro lado, o que nós estamos a dizer é que só isso não vai contribuir para a mudança. Portanto, apresentar às pessoas uma proposta de no futuro vamos todos morrer, não é um futuro que dê à pessoa motivação para continuar a juntar-se à causa. Então, o que temos de mostrar é, apesar de o futuro parecer catastrófico, nós sabemos que existem formas de mobilização coletiva. Nós temos que fecharmos um conjunto de projetos de combustíveis fósseis, se investimos numa transição energética justa, se começarmos a qualificar trabalhadores, ferrovia, fins, existe uma solução. Então, no final, não podemos acabar com esse futuro catastrófico, temos de acabar com esta ideia de que juntos podemos ter um futuro não catastrófico. Só mais uma outra questão.
Se cada um fizer a sua parte, eu já falei. Quando eu disse se acharmos a questão do se acharmos que nada muda, de nada há dentro de mudar. Portanto, a nossa visão não é que nada vai mudar, a nossa visão é, ok, há de facto evidências científicas de que algumas ações, mudanças de ações individuais, podem produzir um impacto significativo se aplicadas por muita gente, mas também temos de passar esta ideia de que isso não é suficiente. Então não é que nada vai mudar, é que não vai mudar significativamente se só cada um fizer a sua parte. E vi também comentários sobre a questão pecuária e do estilo de vida saudável. Se calhar eu não me expliquei mal. Portanto, o que eu queria dizer é verdade, se nós formos ver bem, uma pessoa pode comprar um conjunto de legumes, se calhar por um preço mais barato do que uns bifes. Mas, dado aquilo que é o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia e o nosso pouco tempo, dado o tempo de trabalho, o tempo de cuidados e afins, o nosso pouco tempo para, por exemplo, confeccionar esses alimentos ou fazer esse tipo de refeições, na verdade é que as refeições mais rápidas, que estão mais culturalmente aceitas no nosso dia-a-dia, as que são à base de carne, têm um preço menos agressivo. Não sei se me fez sentido agora, mas, por exemplo, posso recordar-me agora que na campanha de empregos para o clima nós falamos de uma redução do horário laboral precisamente para garantir que existe esse tempo das pessoas poderem fazer o seu comércio num comércio local, que têm tempo de confeccionar as suas refeições saudáveis e completas com base em proteína vegetal. Eu não sei se fez sentido o que eu disse, mas acho que queria acrescentar isto. Eu acho que o Antônio Seara que queria fazer um comentário ou uma pergunta. Fique à vontade. Sim, obrigada. Pronto, o que eu ia dizer era, primeiro, agradecer pela conversa. Acho que foi bastante importante também termos em atenção a parte das nossas emoções e não ser, lá está, só informação, mesmo no próprio encontro, naquilo que organizamos. Eu, como ativista também na greve climática estudantil e no Climáximo, também posso dar ou senti que podia dar algum contributo com a minha experiência, e então ia dizer que sinto que cada um fazer a nossa parte é essencial, mas sinto muito que fazer a nossa parte é ser ativista, sendo que ser ativista é um espectro, ou seja, não temos de a toda a hora estar a enviar comunicados de imprensa e a estar a ser porta-vozes, portanto todo o ativismo é um espectro, e é muito importante fazermos essa análise de qual é a nossa capacidade baseado nas nossas necessidades do momento, e fazer essa análise constante, porque a responsabilidade é nossa como coletivo, ou seja, como sociedade e não como indivíduo. Nós temos responsabilidade, sim, temos de agir, mas então essa melhor forma de agir, ou seja, a maior ação que nós podemos fazer é ativismo dentro dos nossos meios, e sendo que o próprio ativismo, como a Ana estava a dizer, é um privilégio. Portanto, há pessoas que não têm essa capacidade, porque diariamente elas têm de se preocupar com garantir que, ou seja, têm de diariamente lutar pela vida, e isso também deriva de um próprio sistema e de uma cultura deficiente, e também temos de ter isso em atenção. Mas se, por exemplo, eu tenho essa capacidade de ser privilegiado o suficiente para fazer ativismo, devo fazê-lo tendo em conta então a situação catastrófica, mas também de acordo com as minhas necessidades. E quanto à questão de catástrofe ou de informação, eu acho que também, ou seja, há sempre mais informação que podemos acrescentar, mas, por exemplo, eu, quando falo com a minha mãe, eu tento também tem a ver com a sensibilidade. Eu percebo que a minha mãe inicialmente estava não estava receptiva à informação, então eu dei-lhe informação muito mais vaga, tipo 3/4 das emissões, em vez de ser um valor muito mais específico, em vez de dizer o IPCC, em vez de coisas mais complexas. E à medida que as pessoas estão mais receptivas e mais capazes, com mais abertura para isso, também aumentar a informação que lhes podemos dar. Acho que isto foi claro, mas também referir que tem muito a ver com as necessidades das pessoas e respeitar isso por causa daquela questão também do veganismo, não é? Há pessoas que não têm a capacidade para isso, porque toda a nossa cultura, não é só a parte, porque monetariamente, claro que é benéfico, mas é a parte cultural que também é necessária compreender, e por isso é que também a única forma de o fazer é alterar o próprio sistema, alterar a própria cultura, portanto, essa ação coletiva. E pronto, obrigada mais uma vez.
Eu Eu acho. pedi para falar há muito tempo e por isso disse isto era só um diálogo interno, porque levantei a mão, mas tiraram-me a mão várias vezes. Eu não vi que, portanto, nós Pronto. tínhamos dito que quem quisesse falar sobre estas Portanto, eu gostaria de falar, se me permitissem. Sim, deixe-me só um segundo. Então, eu gostava de dizer às pessoas que quisessem também conversar, para escreverem aí no chat e dar então a palavra à Dona Maria Paula. Força. Muito obrigada. Olha, em primeiro lugar, felicitá-la por esta apresentação, porque nos põe o dedo sobre a ferida. Porquê? Porque a comunicação é a base de toda a interação e todo o movimento. Se não houver uma boa comunicação, evidente que não haverá movimento. E eu chamo-vos a atenção, pela vossa idade, não tiveram com certeza no movimento contra a central nuclear, contra as centrais nucleares em Portugal. Portanto, para o que é que eu quero dizer? Quero dizer que é preciso chocar para depois agir. Ou seja, que é preciso dizer que realmente estamos numa situação que podemos ainda mudar algo e apresentar os números científicos para depois falar abertamente com as pessoas e fazer o segundo trabalho. Mas tal como a vossa líder do movimento soube bem agir fazendo greve, não é? Ela chamou a atenção das televisões. Portanto, há que ter uma primeira parte de embate e uma segunda parte de empatia. Concordo ou não os psicólogos, mas eu ando nisto há 50 anos, portanto posso-vos dizer, quase 50 anos, 45, mas posso-vos dizer que já fiz muitas lutas, já travei muitas lutas e já fiz o meu. Portanto, fiz as duas coisas e Morana tocou bem no assunto. Tocou muito bem no assunto, é preciso, e ela nunca disse que não era preciso mostrar a situação. Ela tocou bem no assunto. Agora, a forma como nós podemos depois dialogar com as pessoas é outra, mas ela tocou muito bem com o assunto, melhor, a meu ver, que o Matias. Muito obrigada. Eu queria responder a questão questão não, entre aspas, o ponto que a Antônia trouxe, que de fato, além do luto pessoal, há necessidade de criar um luto, alguns lutos culturais, assim, porque, por exemplo, um exemplo que eu dou às vezes são os Açores, né, que tem toda a indústria do leite, toda uma identidade construída à volta do leite. Paciência. No sul do Brasil também existe uma cultura gaúcha que está muito construída à volta da carne e do churrasco. Eles têm toda uma identidade de grupo e quando você pensa sobre memórias de infância, havia os encontros, os convívios, as confraternizações. Portanto, há uma questão de criar um luto, um pouco dessas memórias e eventualmente ressignificar e criar outros momentos de prazer e de convívio que eventualmente não vão envolver a carne, ou um pouco menos de carne, mas isso é uma questão cultural muito delicada, assim, porque as pessoas vão sentir isso enquanto uma perda, assim, elas perderam alguma coisa. Portanto, é um tema muito significativo, porque a gente olha o luto normalmente muito focado no indivíduo, mas existem também grandes processos de luto coletivos. E no que diz respeito à questão da Maria Paula, o chocar, a meu ver, ele tem um ganho um pouco marginal ou pequeno, porque algumas pessoas elas conseguem trabalhar com um impacto forte, mas dada a estrutura psíquica de muitos, se for adotada uma postura muito frontal, muitas vão regredir e vão adotar algumas defesas um pouco mais negacionistas,
Portanto, eu não vejo a estratégia do choque. Eu acho que a estratégia do sensibilizar, ver os valores partilhados e informar, com certeza. Informar é sempre importante. Mas qual que é a ordem das coisas? Aqui, a ordem dos fatores altera. Diferente, às vezes, da matemática, dessas coisinhas que não altera. Aqui, se a gente começar por uma coisa que é importante para a pessoa, se a gente começar criando um vínculo de afeto, e depois trazer essas informações meio indigestas, é mais fácil. Se a gente começar com uma frontalidade mais ampla ou com um chocar, pode ser repelente e as pessoas elas podem se retrair. Eu queria só dizer que há bocadinho também foi pedida a palavra... A luta climática não é carne nem peixe. Olha, desculpe, Ana Maria Paula, se quiser inscrever-se para falar, depois eu vou-lhe dar a palavra, vou então passar a primeira palavra. Não, já não quero falar, já vi para onde anda. Acho que é importante também nestes espaços termos a comunicação baseada em empatia. Acho que nós ouvimos até ao fim, era bom também respeitarmos o nosso espaço. Agradeço o seu comentário. E então dar a palavra à Hilda Pereira e depois ao Gonçalo Marques. E também houve um outro comentário que a gente depois no final pode abordar, mas creio que temos de terminar às 5h30, portanto se houver mais questões podem também colocá-las no chat. Força, Hilda. Olá, muito obrigada por me darem a palavra. Para mim, lá está, venho de um contexto onde ninguém valorizava a questão ambiental, a proteção dos animais, eu surgi como uma outsider. E isto leva-me a várias reflexões. Primeiro, dar-vos os parabéns pela abordagem que estavam a ter, que era uma abordagem fomentando e oferecendo soluções práticas, estratégias práticas, que cada um poderia refletir sobre a sua conduta até agora, o que é que eu tenho feito como ativista, como é que eu tento influenciar os outros, e às vezes ficamos aqui perdidos, e de repente vocês surgiram aqui com uma coisa que eu achei fantástica, que foi dicas práticas, coisas que eu podia pôr em prática a seguir quando meu marido chegar a casa. E depois eu reparo o quê? Que este espaço acabou por ser um micro do que é um macro, que entretanto anda toda a gente à sapatada, porque toda a gente quer um poleiro. E enquanto nós quisermos que a nossa verdade seja mais verdade que a dos outros, não vamos mudar nada a bom ponto. Isso é garantido. E então eu acho que há aqui uma coisa que o Matias disse muito interessante. O que importa é ter exatamente um manancial de opções, de coisas que podem funcionar. Eu já tenho uma forma de abordagem que até agora não foi a melhor. Então eu tenho muito que refletir sobre aquilo que vocês propuseram aqui. Há outra questão, para além da cultura, e eu lido com miúdos, sou professora e portanto lido ali com adolescentes, e eu fico chocada com o quê? Com a negligência da nossa educação. Para todos os efeitos, os pais, e falaram aqui também disso, no sentido da pirâmide de Maslow, e efetivamente quando nós temos necessidades básicas que não são cumpridas, eu não posso estar a pensar no clima quando eu tenho os meus filhos para alimentar, ou a mim próprio, eu não tenho uma casa, ou a minha casa não tem condições. Portanto, há aqui toda uma hierarquia que tem a ser respeitada, e eu nunca sei a vida dos outros para me pronunciar e dizer vocês não fazem nada. E a escola tem efetivamente um papel importante. Enquanto nós tivermos manuais que estão obsoletos e professores sem ética, porque eu não posso estar simplesmente a dar uma aula de história sem a contextualizar agora. Aquilo que era um facto há anos atrás da caça, ninguém hoje em dia tem que caçar, pelo amor da santa. E isto tem que estar na escola. É importante nós reivindicarmos esta educação saudável e realista e atualizada. A educação está obsoleta. Eu falo como professora e parece que estou a falar, quer seja para os miúdos, quer seja para os meus parceiros, como um alien. Como é que eu posso estar a discutir? Como é que eu posso dizer aos miúdos o que é que eles têm que fazer quando os meus pares com formações superiores não sabem do que está a passar, não sabem pronunciar, não fazem um raise this awareness? Portanto, se calhar o papel não é o único caminho, ok? Mas é mais um caminho que deveríamos reivindicar mais. E não quero ocupar mais tempo, quero ir para a próxima. E muito obrigada mesmo. Mantenham esse discurso de empatia, por favor, não se deixem afetar por essas cenas assim com uma vibe muito má, porque não vai levar a lado nenhum. Obrigada. Obrigada, Hilda. Acho que temos também a intervenção do Guilherme, acho que é assim, não sei onde é que apontei o nome já, mas eu acho que estava aqui. Não, era eu, Gonçalo. Gonçalo, desculpa, ficou o Gui. Não faz mal, não faz mal. Força. Boa tarde a todos e obrigado pelas palavras, gostei muito.
Há bocado o Matias estava só a falar, não era, acho que era o catastrofismo e já não, não me lembro. Mas eu queria perguntar a compatibilidade entre esse impacto que podemos ter com as conversas e a empatia, mas também com a urgência climática, a urgência nesta luta. Não sei se me estou a fazer entender. Como é que podemos compatibilizar isso tudo? Obrigada. Olha, acho que parte da resposta foi aqui dada pelo Paulo no chat, a dizer que a estratégia que se pode utilizar para conciliar as pessoas varia de pessoa para pessoa e como tal vai haver pessoas que previamente já estão mais, podem estar mais ou menos predispostas a reagir, portanto pessoas se calhar mais ansiosas, não precisam de tanta informação catastrófica para ficar a sentir que estão numa ameaça de catástrofe, não é? Então é muito subjetiva a abordagem que podemos ter, mas também respondendo a algumas coisas que foram comentadas. Nós na greve climática estudantil, os nossos PowerPoints costumam começar com algumas informações avassaladoras, lá está essa questão do o choque, como não me lembro como é que se chamava a senhora Maria, não sei se ela chegou a sair, portanto pode ser útil o choque, mas só o choque, o que nós estamos a tentar dizer é, só o choque não está a mobilizar as pessoas para a ação. E então é importante explicar, ok, isto é uma questão importante e urgente, porque houve muitos anos de negligência ambiental e agora nós temos um trabalho mais árduo a fazer por causa disso, mas nós não podemos deixar as pessoas nesse estado. Nós precisamos de explicar-lhes, ok, então e a partir daqui? Então eu gostava também de terminar fazendo também, depois já passo ao Matias, mas também um ponto daquilo que foi falado ao longo dos comentários, que os ativistas devem dar o exemplo e que como é que nós queremos mudar o sistema se nem mudamos o que comemos ao pequeno almoço. Então, por um lado, eu acho que é bom apresentarmos, eu não sei se foi mal interpretada, se não, mas eu já reforcei, há de facto ações individuais que as pessoas podem fazer, que se todos nós, ou se a maior parte de nós fizermos essa mudança, de facto pode ter um impacto. Então, explicar às pessoas, ok, há ações que tu podes fazer para que vão ajudar a controlar essa ansiedade que tu sentes, que é do género, tem algum controle na crise climática, há algumas mudanças alimentares e de estilo de vida que eu posso fazer. Mas, por outro lado, é como se eu vos dissesse assim, nós vamos à praia, vamos, ok, olha, eu vou levar o meu chapéu, os meus sapatos e protetor solar, e outra pessoa diz-me, eu só levo o chapéu. Eu posso responder, ok, levares o chapéu é melhor do que não levares nada, mas só levar o chapéu não é suficiente. E então é tentar explicar às pessoas, e para mim, vou ser sincera, a forma como eu tentei lidar com a ansiedade foi juntar o movimento de justiça climática e perceber, ok, isto é o que está ao meu alcance, mudar o meu estilo de vida e tentar mudar de uma forma as políticas, e então pode ser uma forma também de chegar às pessoas do género, ok, há coisas que podes mudar, é preciso também um trabalho de organização da população em geral, portanto, se quiseres juntar-te a nós, e então tentamos fazer isto, ou seja, e um bocadinho tentar essa conversa do género, ok, apesar de parecer uma catástrofe, nós podemos trabalhar juntos e evitar essa catástrofe. Não sei se respondi, Matias, se queres completar alguma coisa. Queria só dizer que também foram deixados livros e sites e papers ao longo da conversa. Eu apontei Power of Now, Tratado da Psicologia Revolucionária e uns documentários Cowspiracy e afins, para aí para cima. Queria só mencionar, se quiserem dar um olho no chat. Força, Matias. Primeiro, tentando responder o Gonçalo, eu acho que o catastrofismo dialoga com algumas pessoas, mas muito poucas. Assim, dialoga com algumas. Talvez o espaço empático e depois tender para a seriedade da questão. A seriedade é diferente do catastrofismo. Catastrofismo é pânico, seriedade é um pouquinho mais depressivo, que desperta emoções locais afetivos diversos. Depende também um pouco do seu público. São pessoas com muita energia e muito engajamento e muita, talvez já ativistas de outros coletivos, por exemplo, eu acho que o catastrofismo pode resultar mais, porque já são pessoas que já criaram uma forma de se mobilizar e diante do receio elas já sabem como. Agora, se for públicos um pouco mais inocentes ou que estão assim um pouco verdes, vir muito forte pode ser a tendência, o problema é elas utilizarem defesas psíquicas muito regredidas e em geral elas afastam a realidade. Outra coisa que não vamos conseguir falar hoje, mas é um tema central, é assim, os ativistas são pessoas lindas e maravilhosas, mas uma coisa que pesa muito é um complexo messiânico, heróico e de santos, que às vezes Jesus, né, gente? Não vamos carregar essa cruz, já carregaram por nós. Então, entrar demais nessa onda da perfeição, às vezes não dá, não se vive mais e se começa a terminar no consultório meu e dos meus coleguinhas. Portanto, vamos com calma aí em virar santo, assim.
Tânia disse que queria dizer alguma coisa antes de terminarmos. Queria só, visto que falta para aí 1 minuto, não deve ter a palavra mais, mencionar que para a semana dia 19 a Greve Climática Estudantil vai ter ações presenciais e online. Se quiserem saber mais sobre o assunto, deem nas nossas redes sociais, temos também um manifesto e afins. E eventualmente, se quiserem voltar a conversar sobre saúde mental ou outra coisa relacionada com o clima, também estamos ao vosso dispor. Obrigada. Aquilo que eu ia acrescentar era na linha do que já foi dito, e deste sentido que nós, enquanto ativistas, muitas vezes temos nós próprios um sentimento de urgência que nos faz esquecer que nós fizemos um caminho de recolha de informação, de tomada de consciência, de conversas com outras pessoas que às vezes tentamos condensar num único momento de passagem de informação. E eu chamo isto muitas vezes infobombing, porque muitas vezes nós despejamos de repente, e às vezes o choque é isto, condensamos numa bomba aquilo que nós temos vindo a construir para chegar àquele momento em que estamos já ali a agir. Portanto, permitirmos este tempo de fatiar, digamos, às vezes a informação, ajuda a que a pessoa do outro lado consiga fazer o caminho e ser capaz de agir connosco. E para além deste comentário, é só dizer que vamos recolher as referências que foram passadas e vamos colocá-las na página do Facebook, pelo menos da Ecopsi, se a Greve quiser colocar também, para que as pessoas possam ir a rever, se quiserem, este vídeo que lá está disponível e ver também estas referências. Era só isto, obrigada. Pode encerrar, Maurana. Posso? Então, obrigada. Vemo-nos agora no plenário final. Até já.